programa Eclésia está de volta. O nosso tema de hoje é sobre a hierarquia da igreja, como que a nossa igreja católica funciona, quem a administra, qual é o papel do leigo, do padre, qual é a diferença das missões que os padres vão assumindo ao longo de sua vida. Também falamos muito do Papa Francisco, não é, Padre Guido? Afinal, essa figura está gerando surpresa entre nós e muita alegria e também muito comprometimento. Não é só para os padres, não, somos para todos nós, é para os leigos, é para os padres, enfim, é todas as pessoas comprometidas com a Igreja Católica. Vocês que estão nos acompanhando, por favor, escreva para nós, envie a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta. Nós certamente vamos dar um retorno para cada um de vocês. Esse programa é nosso. Padre Guido, só um caco, rapidinho. No segundo bloco, nós falamos da questão do seminarista, da formação. Se um jovem que está nos vendo quer ser padre, ele tem que fazer um teste como um vestibular? A quem ele procura? Não, procure logo pelo seu pároco, em primeiro lugar, e manifeste o seu grande desejo. Naturalmente, é trabalho do sacerdote dar o devido acompanhamento a uma possível vocação. E não esqueçamos que Deus chama, sim, muitas vezes crianças, adolescentes, mas também jovens e adultos, como também, são casos um pouquinho mais raros, até pessoas já casadas. Até isso está acontecendo na igreja, é muito belo. Eu conheço até pessoalmente alguns sacerdotes que vivem inclusive com a sua família e são pais de família, né? Ah, é? Sim. E como é que isso funciona? Funciona o seguinte, naturalmente, estas pessoas casadas perderam a esposa, ficaram viúvos e vendo os filhos, cada um já com a sua profissão, sentiram dentro de si o desejo de tornar-se sacerdote. Falaram com os seus párocos, o pároco falou também com o bispo, fizeram os seus estudos necessários e se tornaram sacerdotes. E com os filhos Sim, visitam, sim. têm um relacionamento? Não, inclusive convivem também na casa de um filho, de uma filha. Olha, Até você que isso, está em sim. casa e deseja ser sacerdote, você que é viúvo, você que é jovem, pode ligar para o Padre Guido, ele vai saber orientar cada um Sim. de vocês, não é, Padre? Não tem nenhum problema. Aliás, não seria o primeiro caso que eu estou acompanhando de pessoas que mostram de verdade de ter esta vocação. Porque Deus se chama em todas as horas, né? Geralmente, sim, mais um adolescente, repito, mas também adultos. Olha, e tem também a vida religiosa feminina. Vale lembrar que tem casos também de senhoras, de mulheres que ficaram viúvas, que têm filhos já bem constituídos, bem formados e que decidem seguir a missão na vida religiosa feminina. Então, esse segmento radical é muito significativo. E no próximo programa, Eclésia, nós vamos falar sobre Santa Rita de Cássia. Opa. Ela foi o exemplo típico de uma mulher que casou, teve a sua família, sempre manteve o desejo de seguir a vida religiosa e se tornou monja agostiniana. Falando nisso, qual é a diferença, se é que existe, entre um padre diocesano, jesuíta, rogacionista, redentorista? Sim. São várias famílias, Sim. é uma só? Exato. O sacerdócio é o mesmo para todos, em primeiro lugar, né? Na vida da igreja, além de um seguimento, digamos assim, conforme a lei mais comum dentro de uma diocese, a serviço de um bispo, etc., a igreja sempre abriu o seu espaço para carismas diferentes. Temos, nesses 2000 anos de história, uma verdadeira fartura de carismas religiosos que caracterizam a vida religiosa. Em todos os lugares do mundo nasceram fundadores e fundadoras de ordens e congregações, seja de vida ativa, como também de vida contemplativa. E uma vez que estas congregações e ordens recebem a aprovação da igreja, significa que o caminho que apresentam para os seus adeptos leva à santidade. Então nós temos o clero chamado diocesano, ligado aos bispos das dioceses, e o clero regular, isto é, com regras que dependem dos seus legítimos superiores das várias ordens e congregações religiosas. É claro que as congregações vivem em perfeita sintonia
com as dioceses, porque a linguagem da igreja é a mesma. Naturalmente, um padre franciscano apresentará aos seus fiéis o carisma de Francisco. Um jesuíta, como o Papa, apresentará a linha de ação de Santo Inácio de Loyola. Eu sou rogacionista, com o carisma da oração pelas vocações, vou fazer de tudo, e já estou fazendo isso, vou dizer a verdade, para propagar a oração pelas vocações. E não há nenhum conflito entre um carisma e o outro. Mas os carismas são como flores, onde uma flor não é a outra. O perfume de uma não bate com a outra, mas são sempre perfumes. São a riqueza da igreja e somente Deus sabe quantos milhares, milhões de pessoas pertencentes às ordens religiosas, masculinas e femininas, entre aspas, né, Simone, são mais de 800 congregações femininas. Nossa. E 150 congregações masculinas aprovadas pela igreja. A riqueza de santidade que a igreja apresenta ao mundo inteiro, seja através dos padres diocesanos, como também de todas as ordens religiosas. E vale lembrar mais uma vez para vocês que estão nos assistindo que esse papel de incentivar as pessoas na escolha da sua vocação é de cada um de nós. Ou até mesmo você que está aí nos vendo e deseja conhecer alguma congregação religiosa masculina ou feminina, entre em contato com a sua paróquia, com pessoas amigas que você conhece. Hoje em dia temos a internet que é vasta, que você pode digitar e encontrar informações sobre diversas congregações. Quem sabe você não se adapta a um estilo de vida e acaba seguindo aí radicalmente a opção pelo Evangelho e pela pessoa de Jesus Cristo. Está aqui também o programa Eclésia com seu testemunho vocacional, incentivando as vocações. Exato, e inclusive aproveito do como a senhora está falando, se posso também tornar-me útil nesta orientação espiritual e vocacional, pode também procurar-me, mesmo assim pela internet, não tem problema. Pertence ao meu carisma, inclusive. Isso, é a sua missão. Exato, favorecer o clima para que uma pessoa possa ouvir a voz de Deus. Inclusive, vivi agora 10 anos na cidade de Passos, onde há um mosteiro de estrita clausura de religiosa carmelita, né? E 4 delas que já fizeram a profissão perpétua, fui eu que coloquei lá dentro. Olha, o senhor foi o incentivador das vocações. Sim, me procuraram, dei um devido acompanhamento e achei que se tratava mesmo de uma vocação para este estilo de vida, de estrita clausura e contemplação, e já fizeram a profissão perpétua. E esse assunto não é tão estranho, porque conversando com a priora do Mosteiro das Agostinianas lá em Cássia, ela diz que não faltam vocações, que sempre tem jovens, senhoras, mulheres que procuram e que seguem a vida religiosa nos mosteiros, né, que é um pouco diferente da vida ativa. Sim. Padre, nós temos pouco tempo e muito assunto. Nós paramos na hierarquia da igreja falando um pouco da figura do sacerdote. Sim. Para um padre se tornar bispo, o que é necessário? Não é necessário nada, a não ser dando um profundo testemunho de apego à igreja. Os bispos são escolhidos entre pessoas de profunda vida religiosa, de grande piedade religiosa, de uma capacidade também administrativa, de uma, não vou dizer a palavra sabedoria, mas de um conhecimento bastante profundo da vida da igreja. Os bispos são escolhidos, não por acaso, após ter feito um tipo de uma seleção com informações até bastante reservadas, né, que... Informações sobre o proceder do padre? Exato, sim, também é bom porque é necessário hoje ter, né, digamos assim, aquele bispo que é um verdadeiro pai, uma pessoa que esteja mesmo na altura desta missão. Padre, mas assim, como a igreja determina a escolha de um bispo? Tem que ter um número
X de padres e ela diz, não, agora está na hora de ordenar um bispo. Como se dá essa demanda? Exato. Em primeiro lugar, Simone, a igreja vive o momento presente. Portanto, se há, por exemplo, bispos que já têm uma certa idade, a igreja já se preocupa para colocar um substituto, né? Para que cada rebanho continue com o seu pastor. E geralmente a escolha é feita com estas características de uma vida estritamente profunda, falando do ponto de vista religioso, e também de uma, não digo sabedoria, de um equilíbrio, né, e de uma capacidade também administrativa. E geralmente os bispos encarregados desta escolha apresentam para o Vaticano 3 nomes. Depois é o Vaticano que faz outro tipo de pesquisa para escolher um dos 3. Quer dizer que é o Papa que escolhe. Se no final, é claro, nós dizemos sempre que é o Papa, mas tem aqueles cardeais que fazem parte da congregação do clero, que são os encarregados desta tarefa. Naturalmente, quem é escolhido, primeiro é consultado, pode aceitar, pode pedir um tempo, pode dizer também não. A igreja respeita plenamente a liberdade da pessoa humana. Certo? E as autoridades se insistem porque querem mostrar que é a vontade divina, portanto a pessoa aceita para cumprir esta vontade.